Feche os seus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela vida da tua igreja, da tua congregação, e também nessa hora queremos te apresentar a vida da Fátima, que o Senhor possa continuar usando uma filha com graça, dando a ela, ó Deus, a unção e a revelação da tua palavra para trazer aos nossos corações nessa noite. Nós abençoamos a vida da Fátima, a vida de toda a sua casa, e oramos em nome de Jesus. Amém. E deixe de assim. Irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar nesse altar, mas uma responsabilidade ainda maior, porque trazer aqui a casa do Senhor, a palavra do Senhor, é um desafio muito grande, mas é um prazer também, uma alegria também para nós, e que o Espírito Santo possa me usar para falar comigo e com você. Então, desde quando eu estou me preparando, e Deus tem falado ao meu coração, e Ele falou primeiro comigo, e hoje eu vou estar aqui passando para vocês, para que nós podemos assim entender o propósito de Deus na nossa vida. E nesse momento, como o pastor já orou por mim, eu quero orar por você. Que você possa colocar a tua mão na tua mente e uma no coração. Que nesta noite eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você, na mente e no coração. Pai, nesse momento eu venho louvar, glorificar o Senhor, te exaltar com alegria, com amor. Obrigado a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, ó Pai. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. E nesse momento eu venho colocar diante do Senhor cada mente, cada coração dos meus irmãos, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de visitar nesta noite, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor sela essa mente, sela o coração, que Satanás e seus demônios não terão poder de impedir a voz do Senhor que vai falar conosco nesta noite, ó Pai. É tudo que eu te peço agora em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar compartilhando uma palavra lá no Salmo 51. No Salmo 51, nós vamos estar lendo o versículo de 1 a 3, versículo 10 e 13. Nosso tema hoje da palavra, é confissão e arrependimento. Que nesta noite nós temos a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados e também nos arrepender dos nossos pecados. Davi, como todo mundo já sabe, nesta oração que ele fez a Deus, ele se colocou diante de Deus porque ele havia feito um pecado muito grande, que é o pecado do adultério, quando ele pega e contamina junto com Betseba. Então ele usa ali essa situação, essa oração, para colocar diante de Deus um pecado muito grave, que é a prostituição. Hoje nós vemos, pessoas hoje se prostituindo na maior tranquilidade, sem se preocupar com a responsabilidade desse pecado. E Davi reconhece que ele errou quando ele foi confrontado, pelo profeta Natã. Ele foi confrontado e ali tocou a mente dele e o coração dele. Foi naquele momento de confronto que ele reconheceu que ele era um grande pecador. E ali houve um profundo arrependimento. Por quê?
Porque quando nós pecamos, afasta a presença de Deus na nossa vida. E você sabe o que é afastar uma presença de Deus na nossa vida? Você viver uma vida sem a presença do Senhor? É um desafio muito grande, sabe? Que com Ele já é luta, sem Ele é pior. Então, nesta noite, nós vamos ter a oportunidade de ver onde nós estamos errando, aonde nós precisamos confessar a Deus e nos arrepender. E como Davi, nós vamos nos colocar nesta noite. Então, aí no Salmo 51, a partir do versículo 1, né, nós vemos aqui que o Davi fala com o Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a mansidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora o versículo 10, olha o que ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No terceiro, no 13, ele fala, no terceiro, 13, então insultará aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, o que Davi coloca diante de Deus? Pedindo a Deus a misericórdia. Você já tem se colocado pedindo a Deus a misericórdia pelos seus pecados? Eu todos os dias eu me coloco diante de Deus e peço a Ele que o Espírito Santo de Deus traga na minha mente, no meu coração, aquilo que eu tenho feito que não tem agradado a Deus, e eu peço a misericórdia dele que me perdoa e me ajuda a melhorar. Isso é algo que eu faço todos os dias, eu peço a Deus. E vejo que cada dia que passa eu preciso melhorar. Eu reconheço que eu preciso. Então nessa noite nós precisamos entender que nós precisamos confessar diante de Deus, chegar diante de Deus pedindo a Ele que possa perdoar os nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus. E quando Davi chega perto de Deus pedindo a Ele que dê Ele um coração contrito, aquebrantado diante dele, um espírito que onde ele possa ali ver e reconhecer e fortalecer no Senhor, porque ele quer a presença de Deus na vida dele. Então isso é muito importante para mim e para você, espelhar em Davi. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito? Quando você é confrontado pelo profeta de Deus, o que você fala? O que eu e você falamos? É uma justificação tão grande, a gente justifica o nosso pecado, para não reconhecer que nós estamos falhando. Principalmente tem pessoas que às vezes quando o pastor confronta ele prefere sair da igreja do que consertar com Deus. Quando o líder de célula também confronta a pessoa, ela prefere sair da célula do que enfrentar e ser tratada daquele pecado. Então é mais fácil fugir do que ser tratado, mas não tem consciência de pensar que os nossos pecados afastam a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E um dia nós vamos estar diante de Deus, e ali nós vamos estar apresentando a nossa vida a Ele.
E Ele sempre fala comigo e com você: seja santo, porque eu sou santo. Então nós temos que buscar essa vida de santidade para estar diante de Deus. E com nossos pecados, tem como você buscar, eu e você buscar uma vida de santidade? Então nessa noite nós podemos ver que Davi se preocupou e buscou a Deus, né? E ali ele foi liberto de todo o seu pecado. Ele foi liberto de todos os pecados porque ele reconheceu que Deus poderia perdoar os seus pecados. Como está na palavra de 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, né? E nos purificar de toda injustiça. Deus dá liberdade para mim e para você. Então, por que ficar guardando esse pecado, esse bichinho de estimação que fica aí remoendo as suas vidas, né? Como Davi aqui, o pecado doía até os ossos dele, né? Ficava doente. Então tem pecado, gente, que te leva as pessoas para a cama, leva as pessoas ela não tem paz, ela não tem tranquilidade na vida dela. Então por que não tirar isso da minha vida e da sua? Então que nesta noite nós podemos ver que Davi vem despertar eu e você a conscientizar do seu e do meu pecado. E nesse momento a gente vê, né, que quando Davi ele vai e confessa a Deus o seu pecado, tudo muda, mas as consequências caminham com Davi. A gente vê as consequências que teve na casa de Davi, né, o filho da prostituição que morreu. Então a gente vê ali que houve suicídio. Um pecado, como diz, um abismo puxa outro abismo. Então se você vai só pecando, não confessa, só vai gerando o quê? Uma bola de neve rolando e nunca chega a lugar nenhum. Aí de repente você fica assim: mas eu não estou tendo, Deus afastou de mim. O que eu fiz que Deus afastou de mim? Por que Deus não responde a minha oração? Porque existe uma pendência no mundo espiritual que fica preso lá e você fica seguro e fica ali. Enquanto você não confessar, não ter novamente ali a comunhão com Deus, não tem como você e eu ouvir a voz de Deus. Então é muito importante a gente reconhecer que a gente peca, reconhecer o nosso pecado. Então no versículo 1 que nós vimos aí, Davi pede misericórdia a Deus, ele busca a misericórdia de Deus. No versículo 2, né, ele pede a Deus que purifica ele quer ser purificado, ele quer ser limpo. Como nós temos aí, né, para igual o outro, a oportunidade, a gente não quer ser limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro, né? No versículo 3, né, Davi, né, ele reconhece o seu pecado, né, e ele busca em Deus uma mudança de vida. Então não tem coisa melhor para mim e para você é reconhecer que nós estamos no pecado, que nós estamos pecando e nós precisamos tirar o pecado de nós. Nós precisamos ser livres, ser libertos, ser uma pessoa que anda de cabeça erguida. Ela chega perto de Deus com toda a liberdade, ela chega perto de Deus com toda a intimidade. Coisa melhor que tem.
do que você carregar o pecado e ficar ali limitado na presença de Deus. No versículo 10, né, Davi reconhece que ele precisa de uma renovação no seu coração, né, e um espírito inabalável. Ele precisa, ele reconhece. E quantas vezes Deus fala para mim e para você: eu estou na porta, eu estou batendo, mas que dê um coração aquebrantado, que dê um coração humilde, que eu preciso entrar, eu preciso ter liberdade. Mas se nós estamos no erro e no pecado, como ele vai entrar? Então a gente vê ali a gratidão de Davi buscando a Deus, e ali ele faz ali uma atitude que nós precisamos também aprender com ele, né? Que ele fala para Deus que ele, né, vai buscar as pessoas, convencer as pessoas a ir para o caminho do Senhor e arrepender dos seus pecados e servir o Senhor. Hoje de manhã na escola dominical, nosso estudo hoje na manhã foi falar sobre os desviados da presença do Senhor. Se nós temos preocupado com essas pessoas que saíram da presença do Senhor, que saíram do caminho do Senhor e está perdido pelo mundo. Então, ali, né, Tiago confrontando nós na classe, para que a gente possa estar orando e convencendo as pessoas do seu pecado, que a pessoa que aceitou Jesus como único e Salvador e são desviados do caminho e vão viver uma vida natural lá fora, sendo que ela já foi selada pelo Espírito Santo. Mas o pecado levou. Mas eu e você temos a responsabilidade de orar. Eu e você temos a responsabilidade de convencer essa pessoa do erro. E às vezes a gente fica muito acomodados mesmo. Acomodados de ver as pessoas perdidas lá fora. Ver as pessoas se caindo cada dia mais num buraco, num abismo. E a gente fica aí sem fazer nada, né? Fica aí quietinho, acomodados. Então a gente aprendeu ali e nós fomos despertados. Algumas pessoas que a gente trouxe à mente, que nós conhecemos aqui, que congregou com a gente e que hoje está no mundo, nós oramos por ela e fizemos o compromisso de nós estarmos sempre lembrando e orando por essas pessoas, para que elas se arrependam do seu mau caminho e volte para o caminho do Senhor. São responsabilidade nossa, amém? Então hoje, eu e você precisamos aprender com Davi. O que eu e você precisamos aprender com Davi? Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que somos pecador. Você tem reconhecido o seu pecado? Pensa um pouquinho, traga à sua mente, o seu coração. Você tem trago à mente, você reconhece que você é um pecador? Eu reconheço que eu sou um pecador e eu necessito da misericórdia de Deus para que Ele possa me perdoar. Muitas vezes a gente acha que a gente é a dona ou o dono da verdade. Por quê? Porque quando a gente peca, a primeira coisa que vem é o espírito justificador. A culpa é do pastor, a culpa é do irmão da igreja, a culpa é da irmã da igreja. Nunca é a nossa culpa,
É mais fácil falar que o outro é culpado do que eu reconhecer que eu sou culpada. A culpa é minha, a atitude é minha, a escolha é minha. É mais fácil transferir, né? Em segundo lugar, né, eu e você, nós precisamos assumir, né, o nosso pecado. Não podemos fazer a transferência, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. É tão bom quando você é confrontada e você reconhece que você está errada e você muda. Quando você reconhece e você muda, as coisas tudo flui na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, as coisas ficam muito mais fácil. A vida começa a brilhar, porque aonde tem, né, a presença do Senhor, a gente sente o brilho, sente a paz, sente a alegria. Em terceiro lugar, nós precisamos confessar o pecado e precisamos também nos arrepender. Porque não adianta eu confessar o pecado e não me arrepender e não mudar de vida. Não adianta. Então, quando a gente confessa o pecado, a nossa vida muda. Nós temos que mudar a nossa vida, de forma que as pessoas podem olhar para mim e para você e ver que nós somos uma pessoa diferente. Amém? Em quarto lugar, né, nós precisamos, né, fazer o que Davi fez, levar as pessoas ao caminho do Senhor. Eu e você precisamos preocupar com isso, de levar as pessoas para o caminho do Senhor. E hoje nós temos aí, né, um trabalho tão abençoado, que muitas vezes as pessoas não reconhecem esse trabalho e perdem a oportunidade, que é as nossas células. Então, lá dentro da nossa célula temos um caminho para poder levar as pessoas até Jesus, aqueles que estão desviados, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos urgentemente começar esse trabalho, e nós temos essa porta tão abençoada, que eu falo que dentro da célula a gente tem um relacionamento, a gente tem amigos, é um momento tão agradável, onde a gente tem aquela comunhão, onde a gente pode contar com o outro para poder um orar pelo outro. Nós temos aquele carinho, aquela coisa tão gostosa, né? E às vezes você perde essa oportunidade de estar aí nesse trabalho tão abençoado, né? De estar ali junto com as pessoas e fazendo a vontade de Deus, que é ganhar almas para o Senhor. Então, nessa noite, eu e você precisamos agora, né, estar trazendo à nossa mente, o nosso coração. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse no seu pecado. Pensa um pouquinho no seu pecado. Pensa um pouquinho no seu pecado. Se você não consegue ver o seu pecado, pede o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando. Essa noite é uma noite de conserto, é uma noite de oportunidade para mim e para você. É um momento onde você vai sentir uma presença tão grande de Deus dentro de você. Você vai conseguir consertar e ter um novo relacionamento com Deus. Traga na sua mente, no seu coração, e nós vamos ter essa oportunidade de confessar a Deus.
fazer como Davi teve a coragem e se humilhar diante de Deus e reconhecer que o caminho que ele estava andando não era um caminho certo. Talvez hoje o seu pecado a gente não sabe, né? Cada um sabe de si. A gente sabe de Davi porque está aqui falando, mas o seu é só você e Deus. A falta de perdão. A falta de perdão, gente, é a pior coisa que tem. A mágoa no coração, um sentimento ruim pelo nosso irmão. Que muitas vezes, né, a gente fala, nossa, eu não aguento mais, eu não suporto mais meu irmão. Meu irmão tem tido essa e essa atitude, eu não gosto. Quantas vezes, às vezes as pessoas reconhecem o seu pecado, vai pedir perdão, a pessoa fala assim, eu perdoar o que você fez comigo? Não tem como eu perdoar. Não tem como perdoar. E a falta de perdão é algo que destrói as pessoas. Quando a palavra de Deus fala para nós, é um mandamento com promessa: amarás o próximo como a ti mesmo. Para ser amado, o próximo como nós amamos nós mesmos. Pensa um pouquinho dentro de você. Você tem amado o próximo como você ama você? Quando o próximo está longe de você, você começa a falar mal dele. Começa a julgar. Eu falo que nós temos um defeito muito grande. Nós preocupamos muito com os defeitos dos outros, mas nunca preocupamos com os nossos defeitos. É mais fácil eu julgar o outro do que julgar a mim mesma. Eu sou perfeita, eu não tenho matado, eu não tenho roubado, mas eu tenho a falta de perdão. Eu não estou conseguindo perdoar. Outra hora, eu perdoo, mas fica longe de mim. Quer nem ver sua cara. Você imagina se Deus falar isso comigo e com você? Filha, eu te perdoo, mas não quero nem te ver. Fica longe de mim. A falta de amor, gente, hoje em dia está um desafio muito grande. E Deus é amor. Deus é amor. E nós precisamos amar cada vez mais as pessoas do jeito que elas são, com seus defeitos, com as suas qualidades, porque ninguém é perfeito. Nem eu nem você somos perfeitos. Nós estamos nessa terra buscando a perfeição. Nós estamos aqui para melhorar. E cada dia que passa, que eu e você melhoramos, nós vemos a mudança do outro. Nós vemos que o outro muda a partir do momento que eu mudo. Aí o outro muda. Vamos nos colocar de pé. Eu quero estar orando. Nesse momento que eu vou estar orando, eu quero que você tenha consciência do seu pecado e do meu pecado. Pensa lá que hoje é dia de cura da alma. Hoje nós vamos ser libertos, mas depende de você e de mim também, da gente buscar a Deus. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele quer mudar a minha vida e a sua vida. Você vai ver a diferença que faz quando nós liberamos o perdão, quando nós amamos o próximo.
Pai, nesse momento eu venho colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos, ó Pai. E nesse momento, Pai, eu sei que o único poder que tem é do Senhor, Pai. É o Espírito Santo de Deus que tem poder de visitar a nossa mente e o nosso coração. Pai, como Davi chegou diante do Senhor, reconhecendo, Pai, e clamando a misericórdia do Senhor. E nesse momento, Pai, nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre os nossos pecados. Pai, nós queremos, ó Deus, ser lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Que nessa noite, Pai, o Espírito do Senhor venha confrontar, Pai, a mim e os meus irmãos, ó Pai. Que o Espírito Santo traga à nossa mente o nosso pecado. Que nós vamos nos arrepender nessa noite, ó Pai. Que entre o Espírito do arrependimento dentro de nós. E que o Senhor traga, Pai, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para dar vida em abundância, Pai. O que está faltando em nós é o arrependimento, é a libertação do pecado, para que nós podemos ter essa paz, essa alegria que só o Senhor pode nos dar, Pai. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia, Pai, a nos arrepender e nos aquebrantar diante do Senhor. Pai, eu não conheço o pecado dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. E eu peço agora em nome de Jesus, Pai, que cada um que está confessando diante do Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus, ó Pai. E agradeço o Senhor pelo privilégio e a oportunidade que está nos dando nesta noite, ó Pai. Trazendo em nós, Pai, essa oportunidade de arrepender, Pai, dos nossos pecados. Espírito Santo, é o Senhor que convence. E que venha nos convencer nesta noite, ó Pai. É tudo que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. E te agradeço por tudo, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, Pai. O Senhor é aquele que deu o Seu Filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna diante do Senhor. O amor do Senhor é tão grande conosco, Pai. Nos ensina, Pai, a amar como o Senhor nos ama, Pai. É tudo que eu te peço em nome de Jesus, Pai. E te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, de gratidão, de libertação, de tudo. Amém? Eu queria... Pode sentar, irmãos. Eu queria falar para vocês que toda quarta-feira nós temos oração aqui